porque Ele vive, posso crer. Jesus Libertador. Glória a Deus. Eu tive a oportunidade de pregar em umas 3 festas dessa amada igreja do pastor Val, isso há muito tempo atrás, muitos anos. Estive o mês passado aqui em Assembleia de Deus, Visão Triunfal. Visão Triunfal, e há pouco tempo também no pastor Santana. Então é sempre um prazer estar do lado de cá. Amém, amados? Quantos encontraram o texto? Vamos meditar. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, ensinava Jesus no sábado em uma das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Já havia 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Versículo 12 e 13 é a mensagem que será pregada nessa noite. Vendo a Jesus, chamou a si e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Amém? Meus irmãos, de forma bem rápida e objetiva, eu vou repetir a leitura do versículo 12 e 13 para lhe chamar a atenção. Até eu entrar no contexto da aplicação, eu quero que você preste atenção a essa leitura. O texto diz, versículo 12: vendo a Jesus, chamou a si e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Versículo 13: impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Nesses 2 versículos eu encontro aqui a mensagem que eu vou pregar, as 6 lições da mulher encurvada. Então, até eu chegar a esse ponto, eu vou introduzir porque isso estava acontecendo. No versículo 12, versículo 13, tem 6 lições para nós falarmos aqui. Serei muito breve, serei muito sucinto, porque o próprio texto vai aplicar para nós. E quem nunca me viu pregar pela redondeza
prazer, o pastor nos apresentou, sou o pastor Lázaro Maltês. Tenha certeza que você não vai ter grandes novidades, mas você vai ter uma aplicação muito clara daquilo que nós acabamos de ler. O texto de Lucas capítulo 13 é um texto clássico. Nós sabemos certamente que o doutor Lucas, por nós expressarmos doutor Lucas, logo ele era um médico. Um médico que foi certamente ganho de forma bem simples ao cuidar de alguém que após a pregação do apóstolo Paulo certamente ter ficado impactado. Sabendo você que Lucas não caminhou com Jesus. Lucas é um daqueles que parece comigo e com você. Porém, ele teve uma curiosidade que a Bíblia exige de mim e de você. A Bíblia diz: conheceis as Escrituras certamente. Para quê? Para nós não errarmos. E a Bíblia é clara em dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer. É porque não é simplesmente conhecer e se conformar. Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer. Porque a palavra de Deus ela é rica em detalhes para revelar coisas extraordinárias para as nossas vidas. Então você percebe que Lucas, por não andar com Jesus, Lucas ficou interrogando algumas pessoas que caminhou. Ele quis saber melhor a proporção de que, se você for perceber, os 4 evangelhos, parece que Lucas é o que mais escreveu detalhes. Por quê? Porque ele pegou detalhes de cada um que andou com Jesus. Ele sabia que as pessoas andavam com Jesus. Ele indagava, ele questionava, ele ficava perguntando. E nisto ele criou um pano de fundo, a visão ampla do ministério de Jesus. E neste contexto, ele está sendo impactado a relatar sobre um período de pessoas que estão na casa de Deus e não florescem. Nós damos as diretrizes, mas eles não dão fruto na casa de Deus. Isto é nos primeiros versículos, aquele texto que Jesus foi procurar o fruto em um determinado, certamente, árvore, e não encontra. Ele olha para o moço que está cuidando e diz: é melhor você arrancar, porque eu tenho a oportunidade de 3 anos e ela não deu fruto. Naquele exato momento, aquele que estava cuidando, o agricultor, vai dar uma olhada com carinho e vai dizer: Senhor, espera mais um ano. Se ele não der fruto, aí o Senhor pode cortar. Aqui eu vou falar de forma rápida. Esse texto parece a história de muita gente. Tem gente que aceitou a Jesus, já passou 1 ano, já passou 2 anos, já chegou a 3 e não frutifica em nada. Está como uma árvore infrutífera. É uma pessoa que não desenvolve nada dentro da casa de Deus. Se não forma com qualquer coisa, mas só que Deus não chamou para você ser árvore infrutífera. Deus te chamou para você dar fruto dentro da casa dele. E aí que eu percebo que quando ele é confrontado, que vai mandar cortar, ele intercede. E esse de interceder é a pessoa do Espírito Santo. Tem muita gente que Deus já estava aqui dizendo assim: está na hora de colocar no canto. Mas aí o Espírito Santo diz: dá mais um teste, dá mais um ano, dá mais uma oportunidade para ver se vai desenvolver. Mas deixa eu te dizer uma coisa para você entender: você precisa ser frutífero na casa de Deus. Sabe o que é que me chama a atenção? É quem olha de lá para cá está dizendo: é porque eu não tenho oportunidade, é porque eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Negativo. O agricultor que cuidou por 3 anos, ele vai abrir a boca e vai dizer: eu vou escavar, eu vou estercar, eu quero ver se não vai dar fruto. Deus está dizendo: eu vou mexer na tua terra, eu vou colocar a minha mão e quero ver se você não vai dar. Glória! Eu quero ver se você não vai dar fruto. Então perceba que tudo indica que no período deste 1 ano aqui estava debaixo da promessa. Eu não vou muito além, certamente, dessa introdução, mas quando a nação de Israel saiu da terra do Egito, que eles foram peregrinando, o Senhor disse
sinagoga tinha de passagem como se fosse a primeira vez, mas não é, tá? Não é a primeira vez. O texto é claro que ele está ali e ele está ensinando em uma das sinagogas. Por que isto? Porque Jesus sabia que dentro da sinagoga ele tinha que quebrar protocolos constantemente. E vou te explicar por que ele tinha que quebrar. Primeira vez que Jesus entrou dentro de uma sinagoga, ele não entrou para pregar, ele não entrou para ensinar, ele entrou para cultuar, para ver a liturgia do ambiente. Pastor, foi isso mesmo? Foi. É simples, é só você olhar. A Bíblia vai dizer no capítulo 4 de Lucas que quando ele entrou pela primeira vez, você vai perceber, é a carta de apresentação. Eu acredito que alguns aqui já podem ter vindo de outro ministério e veio respaldado com uma carta. Não que isso importe, porque o que importa é a tua vida. Por isso que Paulo diz: eu sou a carta. Porque tem muita gente que traz um papelzinho como carta, mas a vida não condiz. Mas eu posso vir sem carta, mas minha vida é um livro aberto. Glória! Porque Deus está falando com vocês. Glória a Deus, pode até não ter papel, mas a minha vida é condizente com Deus. Glória a Deus. Aí a primeira vez que Jesus está dentro de uma sinagoga, Lucas vai mencionar da seguinte maneira, que lá ele está, mas foi um período complicado. Era um período que os invejosos queriam pegar Jesus em falha, queriam pegar Jesus em erro. Então Jesus disse assim: eu vou passar a cultuar com eles. Jesus entrou para cultuar, para ver a liturgia da sinagoga, mas só que aí descobriram que ele estava lá. Mas agora preste bem atenção a esse detalhe aqui. Eles estavam tentando tirar a vida de Jesus, tentando parar o ministério de Jesus. Esses eram os concílios da sinagoga. Qual era? Eles não faziam mais reunião para crescimento, eles faziam reunião para parar o ministério de Jesus. Por quê? Porque onde Jesus estava, a multidão estava. Não, deixa eu te entender. Aonde Jesus estava, a multidão estava. Então eles estão fazendo de tudo para parar o ministério de Jesus. Só que o texto aqui é claro que quando Jesus chegou ali, ele não chegou com a intenção de confrontar, ele chegou com a intenção de ver a liturgia, porque ele pregava na rua, ele curava na rua, ele libertava na rua. Mas quando chegava dentro da sinagoga, começavam a dizer: ó, ele está mentindo, tá? Essa coisa que esse Jesus do Nazareno está falando, isso aí é coisa do diabo, ele não cura não, isso aí é coisa de Beelzebul. E começou a desfazer. Jesus disse: pronto, vocês estão achando que eu estou contra ele e vou passar a cultuar com eles. Pense aqui, isso aqui eu estou sendo simples de introdução. Pense aqui, você sabe que Jesus caminhando é em média de 5 a 10 a 15 mil pessoas. Gostei do meu Deus, ninguém entendeu. Jesus caminhando na rua é em média de 10, 15 mil pessoas. Por quê? Porque quando dá o número de 5, o texto é claro, não conta as crianças e não conta as mulheres. Isso é número de homens. Pense agora, Jesus está caminhando em pleno sábado. A sinagoga que era um culto especial, que todo mundo vinha para cultuar, e o povo lá fora servindo a Jesus. Jesus disse: hoje o culto é diferente. Aí imagina olhando para o outro e disse: mas como é que vai ser? Eu vou para dentro da sinagoga. Aí eu imagino alguns mais ousados, né? Tem gente bem sanguíneo, e dizem: mas Jesus lá ele prega contra o Senhor. Sem problema, eles pregam contra a mim, mas eu não vou pregar contra eles. Eu vou mostrar evidência. Aí Jesus disse: eu vou para dentro da sinagoga. Pense nesse dia como não estava o culto. Eu imagino Jesus entrando e ele já olhando, e a multidão toda vindo atrás. Alguns resistem, outros dizem: não, se Jesus entrou, eu também entro. Lembra a glória? Se Jesus está lá, eu também estou. Esse é o choque
para ter oportunidade, o sacerdote auxiliar mete mão e entrega na mão de Jesus. Quando entrega, que Jesus abre, tem a carta de apresentação dele. Que carta é, pastor? Está escrito bem assim: e o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque me ungiu para evangelizar os pobres, pôr em liberdade o oprimido e trazer libertação aos cativos e pregar o ano aceitável do céu. Aqui a carta de apresentação é por esse motivo que quando ele termina de ler, o texto é claro que ele dobra e entrega, mas ele está vendo o impacto da palavra e ele diz: isso hoje se cumpriu no ouvido de vocês. Aí aqui, como está o pastor Roberto, na sinagoga existia 3 cadeiras: uma para o sacerdote, chefe ou sumo sacerdote, uma para o auxiliar, e a do meio ninguém sentava, porque eles acreditavam que só o Messias sentaria. Jesus acaba de fazer a apresentação: o Espírito do Senhor está sobre mim. Está sobre você? Está sobre você? Porque me ungiu para evangelizar. Quando ele termina, que ele entrega, ele vai lá e senta na ele senta na cadeia do meio. É por esse motivo que no texto de Lucas capítulo 4 você vai ver ele levantar. Por quê? Porque quando ele sentou, houve um alvoroço. Quem é ele? Por que ele sentou? Aí ele levanta e diz: hoje o que vocês ouviram na leitura está se cumprindo hoje. Hoje está se cumprindo no seu sofrimento. Eu vou ser simples nessa palavra. E o porquê que ele disse que hoje estava se cumprindo? Interessante, eu não quero pregar lá, eu estou introduzindo para que você entenda. Quando ele disse isso, que hoje está se cumprindo, você vai perceber que logo passaram a testificar. Peraí, que testificação é essa? Quando ele disse: o Espírito é sobre mim, porque ele chamou para evangelizar os pobres, tinha um bocado de pobre dentro. Entendeu? Vou até beber água, vou até beber água. Tinha um bocado de pobre dentro. Tinha pessoas que estavam oprimidas, mas já estavam libertas e estavam dentro. Tinha pessoas que estavam escravizadas, mas estavam libertas e estavam dentro. E o povo levantava a mão como a guerreira levantou e começou a testificar: cadê você? Eu tenho uma nova vida em Cristo. A vida era escravizada, mas hoje eu sou livre. Glória a Deus. Passaram a testificar disso. Segunda vez que Jesus entra em uma sinagoga, é como se fosse a primeira. É ele entrar em Cafarnaum, disse o evangelista Marcos. E essa daí é o que nós acreditamos, que essa igreja, a Assembleia de Deus Filadélfia, acredita. O que, pastor? Marcos capítulo 1, a Bíblia vai dizer para nós que Jesus entra na sinagoga em Cafarnaum. Quando ele entra, eles tentam dar oportunidade de novo, e o pensamento é o mesmo: vamos pegar ele em uma falha agora. Agora ele vai falhar. Daquela primeira ele não falhou, mas agora ele vai falhar. Aí você vai perceber que ele está em uma outra sinagoga, onde tinha uma opressão do maligno que perturbava as reuniões. Então naquele momento ele diz: agora ele vai fazer algo que ele vai ser condenado e vai ser expulso e vai ser mentiroso. Quando dão uma oportunidade para Jesus, segundo Marcos vai descrever, você vai perceber a seguinte cena: Jesus está com a oportunidade, não diz o texto que ele está falando, mas quando ele começa a falar, vem um endemoniado, entra e vem direção. Jesus, como não podia parar, presta atenção aqui, Jesus, como não podia parar, levantou só a mão. Tem gente que entendeu, tem gente que entendeu. Deixa eu te revelar uma outra
disse: tem algo diferente. Aí o outro disse: tem. Por quê? Porque esse não fala como os demais. Esse fala tendo autoridade. Quando acontece isso aqui, o texto é claro que eles estão com a interrogação ainda. Jesus vai pegar o moço, vai libertar. Eu imagino o moço levantando na hora. Levanta Sanzinho. E eles acostumados a ver o rapaz abusar. Aí o rapaz vai sentar para prestar atenção no culto. Quando o rapaz presta atenção, olha e diz assim: epa, que nova doutrina é essa? Essa doutrina chegou. Qual é? A doutrina da libertação. Confirma ou não confirma? Confirma ou não confirma? A doutrina da libertação. A doutrina de cura, de restauração. Essa doutrina chegou na Filadélfia. Vou repetir de novo. Essa nova doutrina chegou. A doutrina da libertação. Você acredita nisso? E agora você vai perceber que nova doutrina é essa. É porque na doutrina da sinagoga o culto era monótono. Sabe aquele culto? Sabe? Aquele culto. Aquele culto. Aí quando Jesus entrou, o culto foi diferente. Um olhou e disse: ih, rapaz, o culto hoje aqui mudou. O culto hoje aqui está diferente. Aí o texto é claro que quando isto acontece, aí entra aqui a terceira vez. A terceira vez. A primeira, diga comigo, Jesus se apresentou. A segunda, ele mudou a doutrina. Em terceiro, ele fez sinais que não aconteciam na sinagoga. Ele quebra um princípio dentro da sinagoga. A sinagoga tinha compartimento de uma visão simples e ampla. Vamos dividir aqui em 4 partes essa igreja. Eu vou colocar aqui do lado direito uma, do lado esquerdo uma. Vou colocar aqui na frente que tem oportunidade, né? Certamente a terceira. E a quarta é o lado de cá, que é o santo do santo. Na sinagoga tinha um lugar especial. E tinha aquele lugar para o desfavorável. Pessoas que não tinham capacidade de estar à frente, de estar de um lado, de estar do outro. Ficava num lugarzinho isolado. E quem era esse? Aqueles mais pobres, bem pobres, e quem tinha deficiência física. Mas só que Jesus naquele dia disse: eu estou dentro da sinagoga hoje, mas o princípio vai ser quebrado. Porque quando eu olho de lá para cá, eu vejo todo mundo igual. Cadê você que está eu sei que tem que ter respeito com o altar. Isso é óbvio. Mas quando se trata da nave da igreja, Jesus disse: eles vão tentar e vão se atrapalhar. Porque Jesus já sabia da primeira, já sabia da segunda. Na terceira ele disse: eu vou mais além. Por que ele disse que vai mais além? Por que eu tenho essa visão que ele vai mais além? Porque a primeira vez ele fez uma apresentação da carta, que é ele mesmo, que estava entrando para curar, para libertar, para pregar para os pobres. E não esqueceram o ano aceitado, do dele mesmo, que ele pregaria, certamente ele iria, mas ele voltar. É por isso que o texto diz: o ano aceitado, está escrito lá, né? Em Isaías 61 já conhece essa história. Nesse contexto, quando ele prega, ele está advertindo. Segundo, quando ele expulsa o demônio do rapaz, que ele restaura, está dizendo: tem libertação, tem cura sinal. Isso disseram que nova doutrina é essa, mudou a doutrina. Essa terceira vez, ele vai muito mais além. Tem gente enferma no ambiente. E o texto diz: Jesus estava ensinando. E tinha uma moça que estava possessa, oprimida por Satanás. Por quanto tempo? 18. A linguagem do texto aqui era que era impossível dela se endireitar. Era impossível. A linguagem é clara. O texto vai mostrar que quando você lê, diz assim: ó, e veio uma mulher possessa de um
modo algum podia endireitar-se. Era impossível. Não tinha como ela se endireitar. E essa visão é uma visão humana. Por quê? Porque passou dias, passou semana, passou meses, passou anos, chegou a 18 anos e ela não se endireitou. A mulher ia de mal a pior, perdeu todas as expectativas ou perspectiva de vida progressa, de progredir. Os sonhos ficaram todos afogados. Se ela sonhava em fazer uma faculdade, ter um bom emprego, ter um bom casamento, ela estava frustrada por 18 anos. Se essa moça tinha aqueles sonhos, ela fica por 18 anos. Se andava de cabeça erguida, cheia de projetos, quando o Espírito se apodera dela, vai tirando esse gosto dela. O gosto por estudar, o gosto por trabalhar, o gosto, eu vou usar essa linguagem aqui, não me ignora não, tá? Porque de uma forma ou de outra eu fui um pouco frustrado nessa área. Eu fui no ramo do futebol. Então qual era o nosso sonho? De se tornar um profissional, jogar em grandes. Joguei por alguns times amadores, joguei por alguns que eu fiz uma tentativa, passei pelo Bahia, estive pelo Galícia, Catuense. Agora, porém, não consegui ser profissional. E nisso aí houve uma certa frustração. Tive um problema no joelho, bem novo. Fiquei um tempão afastado com medo de cirurgia, recuperando com o tempo o joelho esquerdo. Nisso aí, já fiquei frustrado. Aí veio a porcaria da droga e acabou de matar os meus sonhos. Meu Deus! Para você não se assustar, isso aqui também não é para mim amostrar, tá? Eu prego há 25 anos. Para você não olhar de lá para cá com a cara de menino de 20, vai dizer: quanto tempo tem isso? Quanto tempo tem isso? Tem muitos anos atrás. Também não quero saber a minha idade, tá? Eu tô novinho ainda. E não, na próxima vez eu venho com a cabeça aqui meio raspada para não gostar dos cabelos brancos. Então nesse período tinha gente que gostava de usar para jogar. Já em mim fez o efeito ao contrário. Por quê? Tinha de passagem, era um pouco nisso. Jogava de ponta direita, depois eu resolvi jogar de meia. Eu sou meia esquerda ou meia direita. Jogo bem. Então era muito arisco. Então quando eu fiz o teste jogando drogado, eu achava que não tinha ninguém na minha frente. Então era pra lá que vai. Vamos embora. Era a proporção de apanhar muito mais fácil. Então o que é que eu fiz? Comecei a recuar. Quando eu estava drogado, eu não queria jogar. Então isso me fez o quê? Me distanciar do futebol. Fiquei frustrado. Hoje, se você for pesquisar, tem um clube chamado Ratrans. Na época era um dos times que mais profissionalizava. Tem um outro muito antigo que depois você vai ver, ABB. Eu passei pelo ABB. O ABB era muito fácil, porque eu não vou falar aqui de segredo de bastidor, vamos lá, é passado. Mas tinha uma facilidade. Muita gente que chegava no ABB para se profissionalizar. Agora preste bem atenção que eu não conseguia. Eu sei que era questão de sorte para muitos jovens que estão aí, mas não desista. Vai em frente. Aí eu brinco hoje, quando eu vou às vezes para alguma partida especial, alguma coisa, eu digo: hoje eu só tenho o nome de que eu nem fiz direito. As pessoas só olham e dizem: não, o pastor joga bola. O pastor jogava. Não, eu não jogo bola, eu jogava bola. Eu jogava bola, só nome. Então perceba o que eu estou querendo dizer. Essa moça aqui fica frustrada, cheia de sonho. O demônio se apodera e tira todo aquele sonho dela. Se ela acordava cedo, ela agora quer acordar. E se puder nem acordar, ela quer. E se puder nem acordar, ela quer. Ela quer fugir de tudo e de todos. Quem sabe
essa preguiçosa está aí, esse preguiçoso está aí, está dormindo, já chamei, não quer levantar. E o filho ou a filha olhar e dizer: mãe, não estou bem hoje, estou legal hoje, então fica em casa. Aí no outro dia a mesma coisa: mãe, não sei, não estou legal, não estou. Aí tu, menino, tá, quer pra quê? Já bate às vezes, e isso é um processo espiritual. Fala com vontade, aqui já chegou a doutrina da libertação. É por causa de quê, irmãos? Processo espiritual. Começa a desanimar, perder a expectativa. Quando eu me converti há pouco tempo, isso que eu falei da oportunidade para Jesus aconteceu comigo, tá? O pastor me lembra da minha história. Eu aceitei a Jesus, fui para o outro lado negro, só que eu não gosto de dar meu testemunho. Eu não gosto de dar testemunho, gosto que as pessoas me vejam agora. Eu fui para o outro lado negro. E quando eu me converti, com 5 meses em uma festa, a pregadora não apareceu. A dirigente olhou no meio da multidão e apontou para mim para eu pregar. Com 5 meses convertido. Tinha muita gente lá que já pregava há muito tempo. Muita dirigente de ciclo de oração. Muitos pregadores novos que já estavam ali já pregando há tempo. Mas só que Deus fez ela apontar para mim e me escolher. Preguei. Mas depois da pregação, rapaz, tanta gente aqui para pregar, como é que bota um cara desse? Como é que bota uma pessoa dessa para pregar? Se eu fosse esmurecer com aquilo que eu ouvi, eu não estava hoje aqui com todo orgulho, mas porém debaixo de uma unidade, batendo no povo, dizendo: eu prego há 25 anos e não me arrependo, não vou chamar. A princípio eu me desanimei, porque eu estava num ambiente que eu achava que não encontraria isso. Mas aí veio aquele choque. Na hora o Espírito que me convenceu disse assim: vem cá, quem foi que te chamou? Foi ele? Foi ela? Ou foi eu que te chamei? Se eu já comecei te dando oportunidade hoje, se prepara, porque eu vou aperfeiçoar. Levanta a tua mão que lá vai uma profecia para uma nova geração. Você precisa tomar posse do chamado. Precisa tomar posse do chamado de Deus para a tua vida. Essa moça ficou iludida, achou que não tinha mais jeito, não tinha mais solução para ela. Neste processo aqui, Jesus disse: vou cultuar na sinagoga. E ele entrou. Quando ele entrou, o fato de ele já ter sido apresentado a primeira, já ter sido apresentado a segunda, ele estava com mais liberdade. Para quê? Para ensinar agora. Porque a intenção de quem estava dando oportunidade era pegar ele em uma área. Queria condenar. Se você for estudar, Lucas é aquele que vai dar mais detalhes que eles tentaram de todas as foram parar o ministério de Jesus. E aí você vai ver que ele vai chegar. E aqui eu vou falar sobre as 6 lições. Não me exija explanar mais, que eu já vou ter que parar. Mas que você seja inteligente. Mediante a introdução, eu estou falando de um novo tempo. Aí chega aqui, era impossível dela se endireitar. Então ela vem cultuar, senta no fundo, termina o culto e ela vai do mesmo jeito. A ponto de que alguém, como eu costumo sempre brincar, mesmo tendo alguns ternos, mas o fato de sair muito tem terno meu que quando eu abro o guarda-roupa está dizendo: hoje é eu, né? Hoje é eu, hoje é eu, hoje é eu. E se eu disser o nome da igreja, hoje eu vou para tal igreja, aí ele já diz assim: eu sei o caminho. Eu sei o caminho, eu já sei o caminho. Então pense que essa moça, nesse dia, saiu com aquele vestido verde. De vestido verde. Ela saiu de casa e os vizinhos observou e disse assim: lá vai ela. Lá vai a Incu. Lá vai a Incu. E ela sai e vai para o culto. Senta lá no fundo, sem expressão nenhuma. Senta lá no fundo. Jesus vem e começa a
Está no texto. Vamos para o versículo 12. Jesus começa a ensinar, pregar como eu estou pregando. Eu uso um jargão que eu prego ensinando e ensino pregando, porque eu faço um paralelo dos dois. Quando isso aqui acontece, Jesus está ensinando, observe, ora ensinava Jesus no sábado, em uma das sinagogas, maior concentração, e está ele ensinando. De repente, ele vai quebrar uns protocolos. Qual é? Primeiro, na sua leitura, se você ler aí de forma corrida, você vai ler assim, ó, vendo a Jesus. Quando você lê de forma corrida, parece que é a mulher que está encurvada que está vendo Jesus. Sim ou não? Quando você lê aí rápido, presta atenção aqui. Você lê aí, você não lê, e você assim, ó, vendo a Jesus, não parece que é ela que está vendo Jesus? Sim ou não, igreja? Sim. Na leitura rápida, você não prestar atenção no detalhe da vírgula, você vai perceber que é ela, você não prestando essa atenção. Mas quando você presta atenção no texto, você vai ver que não é ela que está vendo a Jesus, mas é Jesus que já botou o olho nela. Para quem não entendeu a primeira lição, Jesus está de olho em você. Não. Vou repetir de novo, Jesus está de olho em você. Tem muita gente que pode não ver você, mas Jesus já te viu. Primeira lição aqui, Jesus viu esta mulher. E aqui tem um detalhe. Quando as coisas estão complicadas, irmão, nós temos uma expressão. Acredito que algum de vocês já deve ter mencionado isso. Por que, pastor? Jesus não está me vendo. Jesus não está me vendo. Até agora. A gente tem essa impressão de que Jesus não está? Não está. A gente tem essa impressão. Mas só que aqui tem um detalhe. E qual é? Ela é uma mulher encurvada que tem que ficar separada, lá escondidinha. Mas só que nesse dia, Jesus, mesmo olhando para toda a multidão, botou um olho lá no fundo. Botou um olho lá no fundo. E Jesus viu. Eu vou usar essa senhora aqui, vou usar ela aqui como um exemplo rápido aqui. Por exemplo aqui, vocês que estão lá não estão vendo ela que está aqui. É como se Jesus também, vou pegar um ponto cego, não tivesse vendo. Porque lá na sinagoga havia compartimento, havia lugares separados, e era justamente nesse que ela estava. Então na hora que Jesus começa a pregar, Jesus pega e diz assim, opa, eu estou vendo alguém lá no fundo. Gente que não pegou não, eu vou repetir. Aos olhos de muita gente parece que ele não está te vendo, mas ele está dizendo, eu já estou de olho nela há muito tempo. Estou de olho nele há muito tempo. Eu estou de olho. Primeira coisa, vendo a Jesus, você é simples, como eu disse. Pense na Bíblia. A pessoa que se deparou com Jesus, com qualquer problema, o problema ficou ou foi resolvido? Todas as pessoas que Jesus colocou os olhos com o problema ficou ou foi resolvido? Então eu já estou começando a desenhar o teu milagre. Por quê? Porque ele está te vendo, para glória. Eu não estou desenhando o teu milagre, porque ele está te vendo. Deus maravilhoso. Primeiro, Jesus está vendo. Pois Jesus vê e sabe que existe um complexo na vida dessa moça. O que é que ele vai fazer? Em segundo lugar, o texto diz pós-vírgula, chamou a si. Algumas Bíblias vai dizer assim, outras vai ficar chamou-a. Por que o texto está dizendo assim? Porque ele chamou, porque sabia que ela não podia. Eu estou dizendo para você, quando Jesus chamou aqui, é em segundo lugar. Jesus não só está de olho em você, ele também está chamando você para perto. Não, eu vou repetir isso aqui. Ele não só está de olho em você, em segundo lugar, ele está te chamando para perto. Quem já veio para perto de Jesus aqui? Deixa eu ver. Ele está te chamando para perto. Segundo, ele chama
podia vir à frente, porque ela era uma mulher, encurvada, ela não podia. Mas ele está chamando ela para si, chamando ela para perto. E aqui tem o cumprimento da evangelização: vinde a mim, todos estáis sobrecarregados, e eu vos mais sobre vós. Vocês estão tímidos. Solta a voz aí, meu filho. Vai lá. Fala aí. Pronto. Observe isso aqui. Quando ele chama ela a si, ele está vivenciando esse texto: vinde a mim, os cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Havia um jugo sobre a vida dessa mulher, de tal forma que ela estava em culto. O problema era espiritual, que afetou o físico, mas ele chamou para perto. Eu estou dizendo para você nas entrelinhas: não importa o problema, não importa a dificuldade, ele está chamando você para perto. Ele está chamando você para perto. Ele não só quer olhar para você, ele quer que você esteja perto. Segundo, chamou para perto. Terceiro, ele vai fazer o que aqui na igreja, em todos os cultos, tem. Me pergunta o quê? Pergunta mais forte. Palavra profética. Vou repetir: palavra profética. Tem palavra que muda a chave da vida da pessoa. E aqui, pense numa mulher encurvada, entrando no corredor. Se acontecer algum barulho um pouco tanto exagerado lá no fundo, primeira coisa que vai lhe dar vontade de fazer é fazer o quê? Fazer o quê? Olhar para trás. Eu imagino Jesus dizendo: ei, estou te vendo e eu quero que você venha para cá. Na hora os pescoços fez o quê? Deixa eu ver quem é. Todo mundo vai olhar para ver quem é. E eu imagino ela insistindo, Jesus dizendo: não, pode vir. Eu me responsabilizo. Pastor, não entendi, não quero saber qual é o problema. Ele está dizendo: venha para perto de mim que eu me responsabilizo. Quando ela chega em terceiro, o texto aqui é claro em dizer: ele olha para ela e diz assim: mulher, você está livre da sua enfermidade. Diz que ela está livre da enfermidade. E para nós, quem enfrenta um problema, uma dificuldade, quem se compadece, facilmente libera a palavra. Libera ou não libera? Libera. Para quê? Para que essa pessoa seja confortada e receba a cura. Mas nem sempre acontece, não é isso? Então pense que algumas pessoas já falaram isso para ela e ela não sentiu. Ela não se entregou. Nessa hora que ele diz: mulher, você está livre, o pensamento de uma mulher de 18 anos sofrendo e ficando cada vez mais encurvada, ela está dizendo: mais uma palavra de mulher, você está livre, mulher, você vai melhorar, mulher isso, mulher aquilo. Naquele momento ela não se levanta, não se ergue. Me pergunte por quê? Porque estava acostumado aos 18 anos encurvada. Só que eu vou dizer para você, eu entendo um pouco, eu acredito que alguns de vocês podem ter passado. Lembra que eu falei? Tive um problema no joelho, por um bom tempo eu andei assim. Por um bom tempo eu andei mancando por causa do problema do joelho. Até um dia, já estava sarado, mas aquilo me fez eu ficar com mania, que eu botei na cabeça e disse: vou consertar meu andar. Quando eu ia fazer assim, eu consertava. Eu consertava. Fiquei andando um tempo meio estranho, mas hoje eu ando no. Por quê? Porque não me conformei com a sequela que eu estava. Não, eu vou liberar uma palavra aqui. Tem muita gente que já liberou uma palavra de restauração e de cura, mas está se conformando com o processo. Deus está dizendo: deixa que
Mas com o mais novo convertido que aqui está, se era um espírito imundo, Jesus falou, eu pergunto, o demônio ficou ou saiu? Foi? Saiu. E por que ela não endireitou? O demônio não estava mais, mas a sequela dela está encurvada, e ela estava acostumada por 18 anos, ela continuou, não teve nem coragem de ter uma reação de tentar se levantar. Ei! Tem gente que já operou, tem gente aqui que Deus já operou milagre. Não, vou repetir. Eu não sou ignorante, eu sei que tem medicamento, eu sei que existe remédio, Deus deu sabedoria ao homem, eu sei disso, mas tem gente que Deus já fez milagre e ainda. Em terceiro, ele libera a palavra, mas como ela não se endireitou, vai entrar a quarta lição do texto. E qual é a quarta lição do texto? Como ela não se endireitou, e ele conhece a fragilidade do ser humano, ele foi lá e fez isso aqui. O que é que ele fez? O que é que ele fez? Não, fala bem forte, diga assim, colocou as mãos, fala com boca cheia, diga assim, colocou as mãos. Então eu estou dizendo que quando ele resolve que você não desperta, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o quê? Posso profetizar para a tua vida? Eu estou vendo ele colocar as mãos sobre pessoas aqui hoje. Eu estou vendo ele colocar as mãos sobre currículo. Eu estou vendo ele colocar a mão sobre processo. Eu estou vendo ele colocar as mãos para resolver problemas. Deus maravilhoso! Em quarto lugar, ele coloca as. Observe os detalhes da Bíblia, que aqui eu poderia levar mais uma meia hora te explicando isso aqui ou mais. Todas as pessoas que Jesus colocou as mãos, ficou do mesmo jeito ou melhorou? Melhorou. Ficou do mesmo jeito ou melhorou? Melhorou. Então, para quem acredita na fé, eu acabei de liberar uma palavra dizendo: Jesus está colocando as mãos. Vou liberar de novo: Jesus está colocando as mãos. Aonde eu não posso colocar as mãos, Jesus está colocando as mãos. Aonde o pastor e o obreiro não podem colocar a mão, Jesus está colocando as mãos. Sacou? Se coloque sobre seus pés. Glória a Jesus. Jesus, em quarto lugar, colocou as. Quando ele colocou as mãos em quarto lugar, em quinto lugar, o texto diz: imediatamente ela se endireitou. Ela se endireitou. Em quinto lugar, ela se endireitou. Mas ela se endireitou depois que Jesus tocou. Jesus coloca as mãos em lugar que não é nem para colocar, e ele coloca. No pensamento do povo diz assim: se bota a mão no leproso, você fica Jesus desceu do monte, o leproso para na frente dele: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Ele: eu quero. Quem está vendo ele fazer isso está dizendo: eita, que ele vai ficar leproso. Vai ficar leproso não é nada, é o leproso que vai ficar limpo. Eita glória, eu estou sentindo Jesus colocando as mãos. Glória, tem alguém que está cego, Jesus coloca os pés, ele enxerga de novo. Tem alguém que está coxo, ele coloca as mãos ali. Eita glória. Em quinto, ela se endireitou em quinto. Em sexto, é a característica dessa igreja. Quando eu entrei aqui, tinha uma irmã louvando. Não copiei muito, porque geralmente eu entro, falo para o pessoal na frente e baixo um pouco a cabeça para chegar até aqui. Na frente eu cumprimentei quase todo mundo. Peguei na mão de algumas pessoas logo lá na frente. Mas depois chegar ali no meio, para não tirar a atenção do que está acontecendo, eu baixo a cabeça e passo. Então eu não reparei bem quem estava. Mas eu vi um movimento de glória. Eu vi a igreja adorando, se entregando para o momento. Eu vi a graça de Deus sendo manifestada no momento. E em sexto lugar, qual é a lição, pastor? E o Senhor termina a mensagem. Aí em sexto lugar, quando ela em quinto se endireitou, ela vai fazer algo que ela queria fazer há 18 anos e não podia. O quê? O texto diz em sexto lugar: e ela glorificava a Deus. Não, deixa eu ver se essa igreja entendeu. Ela passou a glorificar.
vai perceber que o povo questionou porque Jesus curou ela e curou em pleno sábado, que ela tinha todos os demais dias para ir ser curada e ela foi logo no sábado. Jesus dá logo uma raquetada nos seus hipócritas, cala a boca. Ah, seus hipócritas, você desprende os animais, dá de comer e que dirá seu, não podia livrar essa mulher que estava presa por Satanás por 18 anos. Meu Deus! Não me faça repetir essa frase aqui. Ó, que coisa extraordinária. Eles diziam que era seguidor da lei, que era seguidor disso, que era isso. Meu pai Abraão, meu pai Abraão. Aí Jesus disse: opa, eu não poderia livrar essa mulher que estava presa há 18 anos. E outra coisa, ela é filha, tá? Ela é filha, ela é filha. Ela é filha. Mas vamos lá. Para quem está entendendo, eu vou repetir para desenhar para você. Tem muita gente dizendo que ela não era filha porque está encurvada, está isolada. Aí Jesus cura ela e vai dizer: ela é filha de Abraão, tá? Tem promessa sobre a vida dela e sobre a família dela. Para fora. Ela é filha de Abraão, tem promessa na vida dela. Tem promessa na tua vida, não importa o que você fez ou o que está fazendo, tem promessa de Deus na tua vida. Encerro. Passei 3 minutos. Encerro. Ela vai sair, terminou o culto. Diga comigo, terminou o culto, ela está indo embora. O mesmo caminho ela vai pegar do que ela veio em curva. Me permita aqui, pastor, mas não vou estender mais não. Ela entrou encurvada, mas como é que ela está voltando, irmãos? Opa, gostei, vai. Como é que ela está voltando, irmãos? Ela está voltando de cabeça. E a sexta lição, ela está voltando como? Glorificando, porque está no plural. Não está um glória só e parou. Ela continuou glorificando e exaltando. Ela está caminhando para casa glorificando. Pensa comigo agora. A vizinha que viu ela saindo encurvada, está na porta, está na janela e está olhando e dizendo: o vestido é parecido. Aí chamou a outra e disse: vizinha, será que é ela? Aí a outra, mais radical, diz assim: não é ela não, porque ela, a gente já sabe como é que ela anda assim, encurvada. Essa está vindo de cabeça erguida, glorificando. Eu imagino ela chegando mais perto, batendo no peito e dizendo: sou eu mesmo. Eu hoje estou com uma nova história dentro da mão para adorar. Hoje eu estou com uma nova história. Cadê você que entende isso? Cadê você? Levanta a mão direita, levanta a esquerda. Aplauda Jesus Cristo glorificando e exaltando. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Você que está aqui hoje, você está convidado para voltar dessa forma. Voltar de cabeça erguida. Voltar certamente com a autoestima lá em cima, entendendo que o Senhor falou contigo. Se eu dependesse de algumas pessoas, eu não estaria aqui. Mas por causa dele, eu estou aqui. Ele me escolheu e ele também te escolheu. Você não chegou aqui em vão. Essa pessoa que te convidou, ela está dando fruto, está te convidando. Mas foi ele que mandou ela convidar. Você que já vem várias vezes, já veio para esse culto, seja hoje o dia da tua decisão. Seja hoje o dia de você voltar de cabeça erguida, dizendo: eu quero Jesus hoje.